de estudos sobre o livro de Daniel. Iremos iniciar então o ano de 2020 estudando a vida e as profecias de Daniel. Essa lição foi escrita pelo pastor Elias Brasil. Ele é diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu tive o privilégio de frequentar durante um sábado uma classe de escola sabatina onde o pastor Elias Brasil dirigiu o estudo da lição e eu gostei muito. É uma pessoa muito organizada, muito humilde e que conhece muito bem as Escrituras. E ele organizou essa lição de Daniel de uma forma muito agradável, de uma maneira muito bem dividida. Os dias estão muito bem organizados. Eu só lamento por termos apenas um trimestre para estudar o livro de Daniel. Saibam vocês que o livro de Daniel é um dos mais difíceis e complicados livros do Antigo Testamento. E como está aqui na lição de sábado, ele é a base, um dos livros mais importantes para as doutrinas da Igreja Adventista. E a Igreja Adventista nasceu das páginas do livro de Daniel. Então, eu acho que nós poderíamos, se fosse possível, utilizar a lição por 2 trimestres. Tiago, 2 trimestres para o estudo de Daniel? Sim, mas por quê? Não é tão fácil a estátua é Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia e Roma, os animais, depois o carneiro e o bode. Pois é, quando chega no carneiro e no bode, complica, né? Quando chega nas 70 semanas, quando chega em Daniel 11, aí a coisa fica muito complicada. E aqui é o desafio que eu gostaria de passar para você, para que esse trimestre, para que o seu estudo da lição fosse diferente. Uma coisa são os capítulos 2 e 7, eles são capítulos aparentemente fáceis de estudar, fáceis de explicar, fáceis de compreender. Mas quando nós vamos para o capítulo 8, para o chifre pequeno do capítulo 8, para a contaminação do santuário, isso envolve princípio de ano, o capítulo 11 de Daniel, saiba você que há críticos mordazes da interpretação adventista. Já gostaria de começar o primeiro vídeo dizendo: há críticas fortes sobre a interpretação adventista. E se você quer compreender o livro de Daniel, você precisa conhecer estas críticas, estar apto, ser capaz de oferecer uma objeção bíblica, uma objeção à altura, uma objeção que afaste as dúvidas, e para isso você precisa crescer no livro de Daniel. Então, se nós sabemos apenas sobre a estátua, eu quero dizer que isso é um conhecimento superficial do livro de Daniel. O livro de Daniel nos exige conhecer a doutrina do santuário, nos exige conhecer a doutrina da purificação do santuário, tudo que está relacionado às 2.300 tardes e manhãs e às 70 semanas. Isso aqui é muito importante no livro de Daniel, e se você não crescer nessa parte, se você não se aprofundar nessa parte, você vai perder o maior brilho, a maior beleza aqui do livro de Daniel e a parte teológica mais densa, mais importante. Aproveito que também estamos iniciando esse guia de estudo sobre Daniel e lhe dizer que a grande dificuldade em compreender não somente as profecias, mas a Bíblia como um todo, é uma falta de conhecimento da geografia bíblica e da cronologia da sucessão dos eventos. Pensando nisso, nós preparamos aqui alguns slides para orientar-nos sobre onde, quando e como ocorreram as histórias do Antigo Testamento. Nós temos aqui o mapa do mundo com a divisão política dos países atuais e agora nesse círculo vermelho temos as terras onde se passaram as histórias bíblicas. Vamos aproximar. Temos ali o Oriente Médio e nesse círculo ao lado eu selecionei uma parte da Europa, a Itália e a Grécia, porque essas são nações que estarão dentro das profecias de Daniel. Então todas as histórias do Antigo Testamento e as referências, elas se passam exatamente aí. Não são muitos lugares, são poucos lugares. Então, com um pouquinho de esforço, nós conseguiremos nos localizar. Veja agora esse mapa que está sem as divisões políticas atuais, ele está bem mais simplificado, apenas alguns países. Eu vou agora retirar esses países. Temos agora apenas Israel, a divisão política atual de Israel, e temos aqui o Egito, o Irã, onde é o Irã atualmente, o Iraque, aqui a Turquia, a Grécia e a Itália. Eu selecionei essas
nações atuais para servirem de referências a nações importantes da época de Daniel. Hoje não temos nações, né? Temos países. Na época lá de Daniel nós falamos nações por causa do critério étnico que unia os povos de um mesmo local. Então ali onde era o Egito, é hoje o Egito também, né? Temos ali os reinos de Judá e os reinos de Israel, reino do sul e reino do norte. Isso aqui complica a vida de muita gente, né? Mas quando fala Israel é só o reino do norte, Judá é o reino do sul. As nações foram divididas ali por ocasião do rei Roboão no ano 931. Onde hoje é o Iraque, ali ao norte temos a Síria e a Babilônia bem na região do Iraque. E onde hoje é o Irã funcionava a Medopérsia. Ali na região da Anatólia, onde hoje é a Turquia, temos a Lídia. Lídia é uma nação que não aparece muito, mas ela aparece aí no Antigo Testamento. Temos ali a Macedônia, onde hoje é a Grécia, né? Temos o Império Macedônico, Filipe da Macedônia, Alexandre da Macedônia. Falamos Império Grego, né? Mas na verdade os macedônios exerciam ali uma proeminência sobre as cidades gregas no período. E onde é a Itália hoje era a sede do Império Romano. Há outras 3 pequenas nações que nós precisamos conhecer, e elas vão aparecer apenas ali no capítulo 11 de Daniel, se não estou enganado, mas elas aparecem bastante no contexto do povo de Israel no Antigo Testamento. São elas Amon, Moabe e Edom. Esse Edom, ele é o irmão de Isaac, né, filho de Abraão, e Amon e Moabe são filhos de Ló. Então veja ali, Abraão e Ló, eles praticamente povoaram ali essa terra, marcaram uma presença muito forte. Agora, vamos fazer a nossa linha do tempo. Temos aqui o ano 31 depois de Cristo, a morte de Jesus. Temos aqui 2020 depois de Cristo e temos também aproximadamente ali 4.000 antes de Cristo, que foi o ano da criação. Avançando um pouquinho no tempo, 2344 a.C., dilúvio. Aí vai diminuindo, né? Vai diminuindo até chegar no nascimento de Jesus, depois aumenta até os nossos dias. Então temos o Êxodo, 1445, Davi e Salomão em torno do ano 1000. Temos agora 605, invasão de Jerusalém. Daniel vai para o cativeiro em 605. Tem uma data importante para o nosso estudo da lição. Temos também 444, Esdras e Neemias. Eu coloquei essa data, já que acabamos de estudar o livro de Esdras e Neemias, para nos situarmos. Então temos aqui, ó, a vida de Daniel. Daniel não foi contemporâneo de Esdras e Neemias, né? Talvez quando ele era velho, Esdras estava quase nascendo. Mas temos esse período aí da vida de Daniel e um período maior, que é o período que é abrangido pelas profecias de Daniel, desde Babilônia até a volta de Jesus. Então temos aí a lição do primeiro trimestre de 2020, abrangendo o livro de Daniel, a sua vida, que é a parte aramaica do livro, e as suas profecias. Vamos começar aqui pela parte de sábado. Nossa igreja nasceu das páginas do livro de Daniel e então ele coloca 5 pressupostos para você estudar esse livro. Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso aqui é um esboço de cada um dos 5 dias. Aí você começa, domingo é 1, né? O segundo ponto é segunda, terça, quarta e quinta, por aí vai. Então vamos ter essa visão panorâmica. Ele colocou aqui na parte de sábado os pressupostos que ele entende ser importantes para o estudo do livro de Daniel. Eu lamento aqui que o princípio de ano é um ponto atacado e nós deveríamos estudar aqui pelo menos uma semana as bases, os fundamentos, as objeções do princípio de ano. Aí o tempo de um trimestre acaba sendo curto, então está posto. Mas nós gostaríamos de fazer vídeos bônus aqui para tratar destes assuntos teológicos, proféticos específicos. Qual é a nossa dificuldade? É o tempo. Gostaríamos de ter feito mais vídeos bônus na lição de Esdras, mas o tempo não nos permitiu. Eu gostaria de avisar a todos vocês que eu e minha família iremos nos ausentar durante o mês de março do Brasil. Então eu vou precisar de adiantar os vídeos das últimas lições e me esforçar para conseguir gravar os vídeos bônus, que há muito material no livro de Daniel, mas muito material mesmo. A problemática do chifre pequeno, a questão do princípio de ano, a purificação do santuário. Aliás, a contaminação do santuário, quem contaminou o santuário, foram os nossos pecados ou o chifre pequeno, o próprio capítulo de Daniel 11, os períodos proféticos. Então, há muito material e que Deus nos ajude aqui. Gostaria de pedir que vocês orassem
pelo canal, pelo projeto, para que Deus nos ajude a conseguir gravar, estudar, fazer os roteiros e publicar os vídeos a tempo aí para o enriquecimento espiritual de todos nós. Então, vamos aqui para a parte de domingo. Cristo, o centro do livro de Daniel. Você já ouviu aquela história de que, para que vocês vão ficar estudando datas, números, profecias, aqui com a calculadora? O importante é levar as pessoas a Cristo. As doutrinas não são importantes. Já ouviu isso? Porque vocês estão aqui no grupo de WhatsApp discutindo se esse evento final é antes daquele outro, se aqui é a profecia das 70 semanas, qual é o rei, quem é Dario, quem é Artaxerxes, se o decreto foi publicado por Ciro ou por Artaxerxes. O importante é levar o amor na casa das pessoas, levar as pessoas a Cristo. O relacionamento com Cristo é um amor que supera. Você já ouviu essas objeções, esses argumentos? Aqui a parte de domingo ela vem desmanchando tudo isso. Isso é um raciocínio contraditório, sabe por quê? E Cristo? Cristo não é uma doutrina? Por que quando diz que as doutrinas não são importantes, mas a questão é levar as pessoas a Cristo? Cristo é uma doutrina? Por que ela é mais importante que as outras? Se Cristo foi o autor das Escrituras, se Cristo foi quem enviou as mensagens a Daniel e a João no livro do Apocalipse e a todos os demais livros da Bíblia, por que o estudo desses livros não é importante? Então, esse raciocínio ele é contraditório porque ele vem numa viés de pós-modernidade, onde existe a ideia que não há uma verdade única, cada um possui a sua opinião e o importante é o relacionamento com Cristo. Agora, como deve ser esse relacionamento? Quais os limites? Quais os direitos e obrigações de cada parte? Então, isso não fica posto, por isso é um raciocínio autodestrutivo. Sabe mais como que é um raciocínio contraditório e autodestrutivo? Se não existe uma verdade única, se toda a verdade é relativa, essa frase também é relativa, né? Essa frase pode não ser verdadeira, porque não existe uma verdade absoluta, então isso também não pode ser uma verdade absoluta. Enfim, gostaria de dizer que existe uma verdade, e o livro de Daniel ele ilustra que a nossa busca pela verdade, uma verdade que vai nos guiar no caminho nesse mundo e no que existe após a morte. Uma verdade eterna é a verdade presente que a Igreja Adventista tem para apresentar nestes últimos dias, as 3 mensagens angélicas, a verdade para o tempo atual. Então você precisa, entre as várias religiões, entre as muitas denominações e igrejas cristãs, descobrir qual é a verdade, o que eu preciso fazer, o que devo fazer para alcançar a vida eterna. Era a pergunta do jovem rico. Então existe uma verdade, e se nós estudarmos as profecias, vamos ter um contato com a divindade, vamos entender que Deus está dirigindo a história e que é possível, em meio a tantas opiniões neste mundo, encontrar qual é a verdade absoluta, qual é a verdade que Deus enviou ao seu povo. Parte de domingo, então, Cristo é o centro do livro de Daniel. Acompanhe aí a nossa tabela. Veja só. Capítulo 1, a experiência de Daniel é um paralelo com a experiência de Cristo, porque assim como Daniel foi enviado para viver em uma outra cidade estranha, Jesus também saiu do céu para viver em nosso planeta. Capítulo 2, Cristo é a pedra que substituirá todos os reinos terrestres. Capítulo 3, Cristo está com os que sofrem na fornalha ardente. Ele está com aqueles que estão passando aflição. Capítulo 4, Cristo é quem eleva e remove os reis. A experiência de Nabucodonosor e o seu orgulho. Capítulo 5, a queda de Babilônia literal. É um prenúncio da queda de Babilônia espiritual, quando Cristo destruirá Satanás e seus anjos. Cristo está em todos os capítulos. 6. Daniel foi acusado falsamente e o governante não o livrou. Assim também falsas testemunhas acusaram a Cristo e Pilatos, ficou indeciso, não livrou um homem inocente que a lei diz que ele deveria livrar uma pessoa inocente da condenação. Capítulo 7. Jesus é o Messias recebendo o reino
e o domínio. Capítulo 8, Jesus é o sacerdote do santuário celestial. Capítulo 9, Cristo é a vítima do sacrifício que confirma a nova aliança. E os capítulos 10 a 12 mostram que Jesus é Miguel, o comandante das hostes celestiais, e Miguel por fim se levantará para salvar, para defender o seu povo. Que maravilhoso! Cristo está em cada página, em cada linha do livro de Daniel, por isso convém estudá-lo. Parte de segunda-feira, a estrutura do livro de Daniel. Você sabe que o livro de Daniel foi escrito em hebraico e em aramaico, e os primeiros 7 capítulos estão ali em aramaico, capítulos 8 em diante em hebraico. E o autor da lição sugere que há uma estrutura poética conhecida como quiasma na literatura hebraica. Hoje nós temos a rima no português, não é assim? Canção rima com mão, mas eles tinham um modo diferente de fazer poesia, que era a primeira frase combinando com a última, a segunda com a antepenúltima. E aqui o autor da lição propõe que existe essa mesma estrutura entre os capítulos do livro de Daniel. Vejamos então. A visão de Nabucodonosor sobre os 4 reinos, estaria ali em Daniel 2. Está relacionada a linha, ali tem A com apóstrofe, ok? A linha, vamos dizer assim. Visão de Daniel sobre os 4 reinos, Daniel 7. Então a estátua do 2 vai combinar com os 4 animais do capítulo 7. B, Deus livra os camponheiros de Daniel da fornalha ardente, Daniel 3. B, linha, Deus liberta Daniel da cova dos leões, capítulo 6. Agora, C, juízo sobre Nabucodonosor, que é o capítulo 4, e o C', juízo sobre Belsazar. Então o autor defende que, assim como todo quiasma, o centro, ali onde ele termina e começa a retornar, é a parte mais importante do livro. O autor também nos colocou uma tabela onde todos os símbolos estão decodificados. Vamos acompanhar essa tabela aqui no gráfico. Capítulo 2 de Daniel, temos ali a estátua, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E o fechamento aqui. Você tem que prestar atenção que toda a profecia com a sucessão dos impérios, ela possui um fim. Normalmente nós só aprendemos ali que Roma, é o último poder, mas sempre tem um juízo, um fechamento. Ali é a pedra que destrói todos os impérios terrestres. Capítulo 2. No capítulo 7 temos 4 animais e o ancião de dias que se assenta, o juízo é estabelecido. Nos capítulos 8 e 9 nós temos Medo-Pérsia, Grécia e Roma e a purificação do santuário. Nos capítulos 10 a 12 temos novamente Medo-Pérsia, Grécia e Roma e Miguel se levantando para defender os filhos do teu povo. E ele fala, Daniel, vai, encerra as palavras deste livro, ok? Há o fechamento ali. Então essa seria a estrutura básica do livro de Daniel. Tiago, onde que está o problema aqui? O problema está na parte hebraica, ok? A parte aramaica está tranquila, capítulos 2 e 7. Agora, Daniel 8, 9, 10, 11 e 12, aqui que entra a confusão e aqui que você precisa estar firme, estabelecido, ler o texto e deixar o texto falar. Aqui que está o principal, Temos aqui o esquema, mas nós não colocamos o esquema em cima do texto, mas deixamos do texto surgir o esquema profético. Do texto, do símbolo como ele foi dado, nós extraímos as informações importantes. Vamos aqui para a parte de terça-feira, profecias apocalípticas em Daniel. E o que o autor quer mostrar aqui? O que ele está tendo em mente? Justamente o problema do capítulo 8 de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs. Já estou falando isso aqui desde o primeiro vídeo, Precisamos nos firmar sobre a profecia da purificação do santuário. Desde agora precisamos lidar bem com a ideia do chifre pequeno. Então ele coloca aqui que existem profecias apocalípticas e profecias clássicas e elas são diferentes. Tiago, por quê? Porque a ideia é que muitos sustentam que 1844 poderia ser condicional, Cristo poderia ter voltado no primeiro século da era cristã. Bem, se Cristo poderia ter voltado no primeiro século da era cristã, se o evangelho foi pregado ali no primeiro século da era cristã,
talvez Deus não tivesse em mente 1844, então talvez, né, essa profecia se cumpre de uma outra maneira. E 1844 seria apenas uma aplicação, né, uma aplicação homilética, algo que Deus acabou utilizando, mas que não era o propósito que Daniel escreveu. Então a igreja, ela utiliza essa argumentação de que, olha, não, 1844 deveria existir, existe então as profecias apocalípticas e as clássicas. Vamos ver aqui os 3 critérios. O problema aqui está em você distinguir o que é uma profecia apocalíptica e de que é uma profecia clássica. Então o autor da lição colocou 3 critérios. Vamos lá. Visões e sonhos. As apocalípticas, Deus se revela por meio de sonhos e visões, e nas clássicas, né, ele afirma que o profeta recebe a palavra do Senhor. Segundo critério, simbolismo composto. Então, nas profecias apocalípticas existe uma quantidade maior de símbolos e imagens, enquanto que nas profecias clássicas a quantidade de símbolos é limitada e são símbolos da nossa realidade, né? Já nas profecias apocalípticas existem ali monstros, dragões, animais com 7 olhos, ok? E ali o último critério, soberania e incondicionalidade divina. As apocalípticas, o seu cumprimento seria incondicional, e nas profecias clássicas, a realização do evento dependeria da resposta humana da pessoa. Então ele utiliza aqui na pergunta 3, leia Jonas 3. Essa profecia é clássica ou apocalíptica? Segundo os critérios que ele informou, seria uma profecia clássica. Por quê? Porque como os ninivitas se arrependeram, Deus não fez o que ele disse que faria, que seria a destruição de Nínive. Depois ele coloca Daniel 7,6, que fala de um leopardo com 4 cabeças, né? Então seria um simbolismo de um animal que não existe e seria então uma profecia apocalíptica incondicional. Tiago, qual seria a minha opinião agora? Sabendo que os críticos são mordazes, eu não costumo utilizar essa distinção, porque há alguns ataques quanto a esses critérios, né? Quais seriam? Visões e sonhos, né? Então, Deus dá as visões e sonhos para as profecias apocalípticas e para os profetas que recebem a palavra do Senhor, eles também poderiam receber essa palavra do Senhor por meio de visões e sonhos. Então, a distinção ali ficaria muito tênue, muito pequena. E, por exemplo, no último critério, soberania incondicional, é o que nós realmente queremos, né, confirmar com essa distinção entre profecias apocalípticas e clássicas, demonstrando que, olha, essa é uma profecia apocalíptica e por isso ela vai ser incondicional. Então, o que eu gosto de utilizar quando eu estou conversando sobre o assunto? No próprio texto, a gente procurar identificar algum elemento que mostre que não há condições para aquele evento, né? Por exemplo, Deus fala que se o povo de Israel, ele se apartar dos seus maus caminhos, ele vai os entregar para nações estrangeiras e eles serão cativos, ok? Está lá nas maldições e bênçãos de Deuteronômio 28. Mas se o povo ali no cativeiro se arrepender, ele os trará de volta, né? Então, ali no próprio texto nós vemos um elemento condicional. Em algumas profecias nós não vemos o elemento condicional. Então, essa é a minha opinião, é assim como eu gosto de agir, mas aqui o autor da lição, ele colocou outros critérios, ele gosta de trabalhar aqui com a distinção entre profecias clássicas e apocalípticas. Isso aqui talvez vai retornar quando estivermos nos últimos, né, capítulos aí de Daniel. Quarta-feira, o calendário de Deus, é que o autor mostra de uma maneira bem didática as escolas de interpretação profética, preterismo, todos os eventos proféticos anunciados em Daniel e Apocalipse já se cumpriram. Se cumpriram quando, Tiago? Nos primeiros séculos do cristianismo. Então, quem é o chifre pequeno? Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele foi lá, matou o sacerdote Onias, ele colocou um altar a Zeus dentro do templo em Jerusalém, e ele sacrificou porcos ali dentro, e ali até que os macabeus conseguiram purificar o santuário. Isso aconteceu ali antes mesmo dos tempos do Novo Testamento. E Apocalipse, Apocalipse fala dos últimos dias? Não, Apocalipse fala da besta. A besta foi Nero, né? Nero que perseguiu os cristãos. E ali eles encontram vários simbolismos para dizer que tudo já se cumpriu. Isso aqui já se cumpriu tudo, ok? Preterismo, está tudo no pretérito, no passado. Agora existe uma outra escola de interpretação oposta
a essa escola? É o futurismo. Esses mesmos eventos se cumprirão no futuro, por ocasião do período da grande tribulação, quando a igreja será arrebatada, ok? Um será deixado, outro será levado, aí ocorrerão as pragas, aí aquela última semana profética das 70 semanas, na 70ª semana, ela está no futuro, tudo vai se cumprir. O livro de Apocalipse é um livro do futuro, as trombetas estão no futuro, os selos estão no futuro, está tudo no futuro, ok? Futurismo. Idealismo, isso aqui para mim é perverso, viu? Argumenta contra um propósito histórico nos símbolos proféticos. Você tem ali no capítulo 8 que o carneiro é o rei da Pérsia e o bode peludo é o rei da Grécia. Mas aí o idealismo vai falar, não, isso aqui é apenas lições de um conflito entre o bem e o mal e não se referem a um evento histórico específico. Isso aqui é apenas ilustração, apenas homilética, ok? Historicismo defende que as profecias revelam uma linha histórica ininterrupta desde os dias do profeta até o fim. Isso aqui é a escola de interpretação que o Adventismo defende, e não é porque o Adventismo fala, essa aqui é a mais bonita, não, porque isso aqui decorre do texto bíblico. Ele fala aqui, as 7 igrejas. Quando que é a primeira igreja? Aqui é a primeira igreja do tempo que o apóstolo estava escrevendo, a igreja de Éfeso. Quando que é a última igreja? Bem, a última igreja deve ser a última igreja antes de Jesus voltar. E ali então você coloca um início e um fim, e você então começa a encontrar, por meio da leitura do texto bíblico, um cumprimento histórico para as profecias. É assim com os 7 selos, com as 7 trombetas e assim com os impérios de Daniel. Se o império, quando Daniel fala, tu és a cabeça de ouro, é o primeiro, é Babilônia, e se nós vemos que os pés de barro foram destruídos ali quando a pedra pega nos pés e destrói toda a estátua, nós entendemos que os pés de barro são os últimos reinos que estarão neste mundo. Então tem que ser nos nossos dias, porque estamos logo antes da volta de Jesus. E ali tudo no meio você vai fazendo a sequência dos impérios. É assim que nós estudamos historicismo. E eu gostaria de aproveitar e indicar um canal para vocês, que é um canal feito para defender a linha do historicismo e está fazendo um curso de Apocalipse brilhante ali. O canal se chama História na Profecia. O link vai aparecer aqui em cima, você clica e se inscreva lá também. E se inscreva aqui no canal, ok? Inscreva e ative as notificações. Muitas pessoas veem os vídeos da lição e depois perguntam, eu não recebi o vídeo. Por que você não recebeu o vídeo? Talvez não está inscrito e nem clicou na figura do sino e disse assim, eu quero receber todos os vídeos do Adventismo Vivo. Aproveite e faça isso, ok? Vamos aqui para o princípio de ano. É uma outra estrutura importante. Números 14 e 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Quando que Deus falou isso aqui? Quando os espias demoraram 40 anos para espiar a terra, para verificar ali as fraquezas da terra de Canaã e voltaram e falaram, não vai ter como, não vamos conseguir, vamos voltar para o Egito. Aí Deus se desagradou disso tudo aí e falou, olha, como castigo, vocês falaram que não tem como, então vocês que não acreditam vão ficar 40 anos no deserto. Um dia por um ano, cada dia que ficaram ali vendo e disseram que não tem como, vão ficar agora 40 anos vagueando no deserto. Temos também o texto de Ezequiel 4, 5 e 6. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias. Levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Então o profeta deveria ficar deitado ali por uma quantidade de dias. Quantos dias? A quantidade de anos que Israel estava praticando a maldade. Então veja que aqui é o contrário em Ezequiel. Aqui os anos, eles são transformados em dias. Então, nós temos esses dois versos, um que mostra uma equivalência entre o dia e o ano, e o outro entre o ano e dia. Tiago, mas o que isso tem a ver com o livro de Daniel? Isso aqui está lá no livro de Números, está lá no livro de Ezequiel. Ezequiel já é contemporâneo de Daniel, né? E aqui em Números nós temos um princípio. Mas isso aqui é uma das principais críticas, e nós vamos gravar um vídeo especial. Esse vai ser um dos primeiros, falando sobre o princípio dia-ano. E a explicação que nós vamos dar, nós garantimos que ela é sólida e ela é capaz de derrubar qualquer objeção que seja feita aí com relação ao princípio dia-ano. Finalmente chegamos à quinta-feira. Qual é a relevância de Daniel nos dias de hoje? Primeiro ponto, Deus está no controle.
Deus, ele estava no controle dos exilados, dos jovens que perderam a família e foram para a Babilônia. Deus sabia que haveria uma prova sobre alimentação, mas Deus deixou um pouco o fogo da aflição provar Daniel e seus amigos, porque eles saberiam que eles sairiam como o ouro refinado. Deus estava com a prova de Daniel, que eles seriam mortos no capítulo 2. Deus estava com os seus amigos quando foram lançados na fornalha ardente. Deus estava em todas as crises, porque crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. E Deus, ele tem um livramento, mas ele quer provar a sua fé. Crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem, para que Deus revele às vezes para você mesmo o tamanho da sua fé. Às vezes você falha e Deus fala, olha, eu tinha uma saída, eu tinha um escape para você, da próxima vez confie em mim. Então, Deus está no controle, assim como ele estava no controle da vida de Davi, de Abraão, de Daniel, de José no Egito. Ponto 2, Deus é o Senhor da história. Deus, ele constitui os presidentes. Deus, ele eleva os reis e Deus remove os reis dos seus tronos. Não é a esperteza de Alexandre o Grande que lhe deu o império. Foi Deus que falou, eu vou dar para você. Eu vou dar o império. Foi Deus que estava diante das vitórias de Davi. Foi Deus que estava diante de todas as vitórias do povo de Israel. Mas Deus também diz, agora não, agora vocês não vão ganhar. Quando Deus falou para a Síria, não, vocês não vão entrar em Jerusalém, não vou deixar. E um anjo sai do céu e atrapalha ali os planos do rei da Assíria. Então Deus, ele dirige todos os eventos. E ele dirige os eventos na União Europeia hoje. Deus, ele diz se vai haver ou não vai haver o Brexit, que seria a saída do Reino Unido da União Europeia. Deus diz quem é que vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. Deus é o soberano, ele está controlando tudo. Nós estamos aqui apenas contemplando os eventos, ok? Nós estamos como espectadores, confiando no Deus que vai nos livrar. Terceiro ponto, Deus apresenta um exemplo e uma missão para o seu povo no templo do fim. Qual é a missão? Daniel, uma pessoa que teve a vida íntegra, uma vida consagrada, uma vida de santidade, uma vida de pureza. E ele espera que o povo de Deus no tempo do fim seja puro. Seja puro quando? Agora, na época de facilidade? Não, na época das dificuldades, na época da grande tribulação, na época em que teremos de enfrentar a besta e a sua imagem. Ok? E se você então não está conseguindo acompanhar os homens a pé, como fará para acompanhar os homens que estão correndo a cavalo? Se tens medo em terra de paz, o que farás na enchente do Jordão, diz o profeta. Meu amigo, o preparo tem que ser feito agora, porque as coisas vão ficar piores se você não está sendo fiel ao sábado hoje, se está chegando atrasado na sexta-feira, se está deixando os pensamentos fluírem livremente para assuntos do dia da semana, se você está transgredindo o 7º mandamento, o 4º mandamento, o que você vai fazer quando vier o decreto dominical, quando vier a marca da besta? Então o preparo ele é feito hoje, o povo de Deus tem uma missão de manter a pureza, isso nós vemos na parte histórica do livro de Daniel. Agora na parte profética, nós temos uma missão de anunciar que chegou a hora do seu juízo. As 3 mensagens angélicas de explicar a doutrina bíblica do santuário celestial e demonstrar as implicações do assunto do santuário na doutrina da salvação, porque as duas coisas estão conectadas. E é por esse motivo que a Igreja Adventista, que é uma igreja, um movimento que nasceu com uma mensagem específica a ser dada em um tempo definido, ela não é apenas mais uma denominação protestante, não, mas ela possui um corpo doutrinário específico, um sistema escatológico definido, onde você possui sábado, a lei de Deus, a ideia da não imortalidade da alma, o santuário celestial e as 2.300 tardes e manhãs demonstrando que o juízo se inicia em 1844. Esse corpo que é chamado de verdade presente é a missão que a Igreja Adventista deve anunciar. São as 3 mensagens angélicas. Então, assim como Daniel teve a sua missão numa terra distante, longe de tudo e de todos, e ele foi fiel, mesmo lançado na cova dos leões, mesmo em face
da morte, Ele foi fiel. Nós também temos uma missão profética de pregar essa mensagem linda. A coisa mais bonita que eu já vi sobre a face da terra é a mensagem que nos foi confiada. Nós temos a missão de divulgar essa mensagem em potente e grande voz para todos os moradores da terra. Que eu e você possamos ser firmes e que Cristo possa nos conduzir. Que Deus abençoe você e a sua família.